Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais uma aula. Estamos na penúltima lição do ano, né? Tá certo? E a lição de hoje é a número 12, Sociedade e o Meio Ambiente, né? O que nós cristãos devemos fazer para cuidar da nossa natureza, do nosso meio ambiente, né? Criada por Deus, certo? O texto bíblico de Salmos está em Salmos 104, do versículo 1 ao 35, certo? E o versículo em destaque é Gênesis 1, 26. Agora vamos fazer os seres humanos, né? Criação. Que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, né? Sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aqui esse versículo está falando que Deus criou o homem à sua imagem para que também ele cuidasse do jardim, né? Certo? O objetivo dessa lição é conscientizar da degradação ambiental que o planeta vem sofrendo, né? Então, nós mostrar o cuidado de Deus com o ambiente já no Antigo Testamento. Certo? Discutir sobre a questão do lixo no meio ambiente. Tá ok? Tá certo? E eu já quero convidar você, certo? Para o próximo ano, próximo trimestre, já adquirir a sua revista. Eu estava dando uma olhada, a CPAD está renovando a sua revista, certo? Está com a cara maravilhosa para os adolescentes, né? As outras revistas eu não vi ainda, mas a do adolescente está maravilhosa, certo? Eu vou até que comprar, porque eu não consigo ficar com a revista, como é que eu posso? A PDF, eu não consigo, não tem como. Meu negócio é ter ela na mão, né? Para poder estudar melhor, certo? Então, que os pais venham comprar para os seus filhos para acompanhar a escola bíblica, né? As aulas, tá certo? Não é muito caro, gente. Vamos comprar, vamos conscientizar que uma revista dessa, tá certo? Ela não é cara. Você passa 3 meses com uma revista maravilhosa, cheia de informações, de estudos, tanto para os pais como para os filhos, certo? Então, os pais e os filhos aprendem juntos, né? Ok? Para acompanhar as aulas, é muito bom que o seu filho, que a criança, que o adolescente, que os pais estejam com a revista, né? Que tem revista para todos. Todas as idades, né? Muito bom acompanhar. Seria muito bom que os pais se conscientizassem, né? Então, vamos lá falar sobre o meio ambiente, o aquecimento global, né? Sobre o lixo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso lixo? Hein? Você sabia que uma pessoa produz sozinho uma média de 378 quilos de lixo, certo? Sozinho. No ano, 378 quilos de lixo. Então, vamos nos conscientizar, né? Vamos diminuir os descartáveis, certo? Canudo, né? Prato, colher, vamos diminuir, né? Amenizar um pouco sobre a questão de poluir o ambiente, né? Que, na verdade, os seres humanos, né? Como a população aumentou, né? Cada indivíduo produzir um lixo de 378 quilos é muito lixo para uma pessoa só, durante um ano, né? Então, vamos diminuir
essa degradação ao meio ambiente. Então, aquecimento global, né? Que a gente vê muito nos noticiários, né? Tanto que na Antártica a gente vê algumas fotos de antes e depois das geleiras, né? Dos icebergs estão quase totalmente derretidos. Se a gente for olhar nas fotos. Então, existe o quê? Por causa desse aquecimento global, as geleiras vão se desmanchando e assim o mar vai aumentando a sua água, né? Causando enchentes, deslizamentos de terra, né? Seca, de tsunamis, grandes nevascas, né? Onde ondas de calor. O aquecimento global é uma realidade. Esse fenômeno é causado pela ação do homem e consegue até mesmo mudar chuvas de lugares. Já pensou você mudar chuva de lugar? Pois é, o homem tem essa arte. Apesar de tudo, parece que já estamos acostumados com as terríveis catástrofes naturais que assolam o nosso planeta. Muitos são os desastres naturais. O que tem provocado tantas catástrofes naturais seria, na verdade, a ira de Deus diante do pecado do homem ou a falta de cuidado do nosso planeta? Sabemos que Deus é soberano e Ele tem poder, sim, sobre e tem poder e as forças da natureza, né? Que nada acontece sem a sua permissão. Então, Deus é poderoso para usar a natureza para diante do pecado do homem, né? Mesmo assim, não podemos negar que o homem vem também degradando a natureza, causando sérios desequilíbrios ambientais, certo? Então, antes da queda de Adão, Adão vivia em harmonia com a natureza. Então, ele recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar e tratar a terra, que era o seu habitat, né? A comunhão de Adão com Deus, contribuía para que ele também tivesse um relacionamento harmonioso com toda a criação. Então, tinha comunhão com Deus, e com a comunhão com Deus ele tinha Então, ele tinha o cuidado de manter o ambiente, né, que ele vivia limpo, cuidados, ele tinha zelo, né, em relação aonde ele vivia, né, relacionamento harmonioso com toda a criação. Então, depois da queda, Adão se distanciou de Deus. O pecado não somente afetou Adão e Eva, como também a natureza. O texto de Gênesis 3, 17 e 18 mostra o surgimento de espinhos e cardos como símbolos do julgamento e desolação. Então, o primeiro pecado da humanidade abrangeu todos os demais pecados, que gera ganância, destruição, falta de amor e etc. Então, toda a criação foi afetada pelo pecado e, segundo a palavra de Deus, a natureza até hoje geme pela libertação da infidelidade de Adão. Romanos 8, 20 e 22. Certo? Então, talvez você queira perguntar: a poluição ao meio ambiente é pecado? Sim, é pecado, pois a degradação ambiental afeta diretamente não só o ambiente, como também o ser humano, né? Causando doenças e outras coisas a mais, né? A obra-prima de Deus é a criação. Então, se o homem, né, joga resíduos, lixo, né, na natureza, isso também volta também para o homem. Ele volta para o homem, né, com inundações, né, aquecimento global, né? Certo? Então, a devastação é um pecado contra a terra e
contra o seu Criador. Em geral, o resultado é o egoísmo e a ganância do homem. Tudo isso é resultado pela ganância do homem, né? Então, o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. 1 Timóteo 6,10. O homem quer ganhar dinheiro e extrair o máximo possível de recursos naturais, mas não quer repor nada. É incrível que os judeus, né, sobre a criação de Deus, então no 7º dia ele descansou, eles levam isso muito a sério, né, em relação ao sábado, que na verdade o domingo para eles conta como um dia de trabalho. Os judeus trabalham no domingo, certo? E o sábado é o dia deles a adorar a Deus. E com isso também, né, eles fazem desde antigamente, desde os primórdios, né? Eles também trabalham 6 anos, e no 7º ano eles deixam a terra descansar. Olha só que maravilha. E se eu não me engano, não sei se foi esse ano ou foi o ano passado, ou foi esse ano, que justamente é o ano do descanso da terra. Incrível, né? Como Deus, ele sabe, ele cria as suas leis para o próprio homem, né? E tanto para o homem como para a terra, né? Como para o planeta. O desejo de Deus é que nós vivemos bem, né? Mas o homem, com seu egoísmo, né, tem explorado a natureza até o seu último grão de areia, por causa do amor ao dinheiro. Então, os recursos minerais e hídricos devem ser geridos pelo governo e a população com muita sabedoria. Você sabia apenas que 2,5% de água do mundo é doce? É muito pouco, né? Para milhares de pessoas. Então, atualmente, muitas espécies de animais já estão quase extintas. Todavia, é possível obter lucro e ter uma economia sustentável. Okay? Vamos lá para o texto bíblico. Salmos 104. Bendizei a minha alma ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como uma veste, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmeras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Então faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacilem em tempo algum. Tu a cobristes com o abismo, como uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiriam. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales e até ao lugar que para elas fundastes. Então limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, porque não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nas nascentes que correm entre os montes, dão a beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos.
Ele rega os montes desde as suas câmeras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Olha que coisa linda. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe a se deitar nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. O Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vaso e espaçoso mar. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. Olha só que coisa linda. A natureza tem Deus criou a natureza rica para dar para o homem, né? Então escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Olha só que coisa linda, né? Nós temos que nos alegrar e agradecer a Deus pela sua criação. Porque Deus criou para nos dar, né? Como Ele deu para Adão. Para ele governar o jardim, para ele comer de tudo, né? Que estava no meio do jardim. Mas aí o que foi que aconteceu? Por causa do pecado, ele foi expulso desse jardim, né? Onde ele tinha tudo nas mãos, né? Tudo para viver bem. Deus nunca não quer, Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Então nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu, certo? Então vamos lá ao estudo. As palavras da língua hebraica para essas tarefas significam servir e cuidar.
O livro de Gênesis ensina que os seres humanos têm domínio sobre a natureza, porém, isso não significa uma ordem arbitrária, e sim um cuidado especial, né? Certo? Então, essa é a palavra de Deus. E somos responsáveis perante Ele pela forma em que cuidamos da terra. Viu? Nós temos que cuidar da nossa terra. Que a gente sabe que não podemos fazer tudo, mas o pouco que nós fizermos, né, já é grande, já diminui bastante, né, a agressão à natureza, certo? Então, a questão do lixo. Então, Deus se preocupa, sim, lógico. No Antigo Testamento, a questão do lixo produzido pelo homem deveria ser vista com muito cuidado. Os israelitas precisavam ter cuidado com a sujeira que eles produziam, já que não havia banheiros naquele tempo. Deuteronômio 23, 13. Muitas doenças que atualmente assolam algumas regiões do planeta são resultado da falta de higiene, pois o esgoto e o lixo não recebem nenhum tipo de tratamento. Então vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio. Vinte e três. 13. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando te cobrirás aquilo que saiu de ti. Olha só que cuidado Deus tinha do homem até no Antigo Testamento, né? Já pensou? Deuteronômio 23, 13, certo? Ok. Então, quando a gente, né, não tem um cuidado com o lixo, ele também vai parar nas geleiras, nas galerias de águas, entupindo os bueiros e causando enchentes. Sendo assim, o lixo deve ser jogado em latões e nunca na rua ou qualquer outro local, né? Tem gente que joga o lixo onde tem mata, onde tem plantas, onde tem rios, lagos. É incrível como o ser humano, né, destrói a própria natureza, destrói o lugar onde ele próprio vive, né? Amigos de Deus e da natureza. Abraão, o amigo de Deus, é um exemplo de um homem que amava a natureza e zelava por ela. Quando já era um ancião, logo depois do nascimento de seu filho, Isaque, ele plantou um bosque e plantou um bosque em Berseba e invocou o nome do Senhor Deus Eterno. Gênesis 21, 33. Certamente ele não veria aquelas árvores crescerem e frutificarem, mas ele deixaria uma importante herança para os seus descendentes. Então, se Jesus não voltar logo, como a próxima geração verão o nosso planeta? Então, os nossos netos, né, como será que ele vai receber quando ele tiver maior? Como é que vai estar a natureza, hein? Então, somos cidadãos dos céus. Nossa pátria é celestial, embora isso nunca será desculpa para não cuidarmos do meio ambiente, né? Não quer dizer que a nossa pátria celestial, né, que é o céu, que nós vamos, quando Jesus vier nos buscar, e buscar a sua igreja, isso não quer dizer que também nós não devemos cuidar do meio ambiente onde vivemos, né? Algumas ações, ainda que pareçam pequenas, podem ser tomadas por nós em defesa da vida do nosso planeta. Então, observe: plantar árvores,
reciclar o lixo que você produz, regar plantas de sua casa, não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes, não jogar papel no chão, evitar ao máximo de utilizar plásticos, né? São atitudes simples que todos podem ter e que fazem bastante diferença, não é verdade? Então, está chegando o dia em que Deus fará uma grande reforma no planeta. A natureza será modificada. Segundo Pedro 3, 10, 12. Apocalipse 21, 27. Então, vamos cuidar da obra das mãos de Deus, que é a terra. Ok? Ok, vamos dar uma olhadinha. Segundo Pedro 3. Segundo Pedro, Novo Testamento. Segunda Pedro 3, 10, 12. 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela serão se queimarão. 12. Aguardando-a e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Se fundirão? É isso aí, Apocalipse 21. Vinte e um, 27. 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Certo? Vamos agora a um estudo, né, que foi feito no educaçãouol.com.br, banco de redações, a questão do lixo nas sociedades de consumo, JHTM, certo? Então, vamos lá. Produzido anualmente uma pesquisa, né? Produzida anualmente pela ABRELP, as Associações Brasileiras de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o panorama de resíduos sólidos no Brasil, referente ao ano de 2010. Essa pesquisa é de 2010, certo? Então, não trouxe boas notícias aos brasileiros. O estudo mostrou que no ano em que foi criado a PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? A produção e destinação final do lixo brasileiro sofreu retrocessos. Segundo a pesquisa, o volume de RSU, que é resíduos sólidos urbanos, gerado em 2010 pela população, foi de 6,8% superior ao registrado pelo Panorama em 2009. Então, foram quase 61 milhões de toneladas de lixo produzido nos últimos 12 meses, e o aumento populacional no país não é desculpa para esse crescimento. O estudo mostrou que a geração de resíduos aumentou 6 vezes mais do que a população em 2010, o que significa que, no ano, cada brasileiro produz sozinho uma média de 378 quilos de lixo. Então, e as más notícias não param por aí.
O panorama inclui ainda que a quantidade de RSU, que é resíduos sólidos urbanos com destinação inadequada, aumenta quase 2 milhões de toneladas com relação a 2009. Foram 23 milhões de toneladas encaminhadas a lixões e aterros controlados, que por não possuírem mecanismos adequados de disposição e armazenamento do lixo, certo? Então, contaminaram o solo e água contra 21,7 milhões em 2009. Então, vamos zelar pela nossa natureza, né? Vamos tentar amenizar, né, o lixo no local onde nós vivemos. Se for possível, né, separar. Vamos lá, algumas dicas. Separar o lixo de alimento, papel, plástico já é um bom começo. Né? Reciclar também é muito bom. Pegar depósitos, caixa e fazer algumas reciclagens, né? Garrafas PET, que são as garrafas de refrigerante, né? Fazer guarda-treco, né? Caixa de depósito de sorvete, depósito de manteiga, dá para você fazer várias coisinhas, certo? Para quem é do Ministério Infantil, isso é ótimo, maravilhoso. Se você tiver em casa, algum pote de sorvete, pote de manteiga, caixa de leite. Gente, as tias do departamento infantil amam essas coisas. Parece até brincadeira, mas não é. Caixa grande de papelão. Pode juntar e entregar para as tias do Ministério Infantil que elas amam. Certo? Porque elas fazem reciclagem, fazem os recursos, fazem tudo para as crianças, né? Faz decoração da sala, faz lembrancinha, então tudo isso é muito importante, né? Que nós, departamento infantil, já fazemos isso, reciclamos, né, para diminuir a produção do lixo do meio ambiente, tá bom? Então vamos cuidar da natureza, certo? Até a próxima aula, que nós vamos já terminando o ano, falta a última lição, tá bom? E vamos adquirir a nova revista, que tá maravilhosa. Eu olhei e amei, tá certo? Pode até ser que enriqueça também minhas aulas, tá bom? Vou mudar também algumas coisinhas. Vai ser maravilhoso o próximo ano, então que Deus abençoe. Até a última aula do ano de 2021, 2022, terá aulas maravilhosas para nosso aprendizado. Até a próxima. Que Deus abençoe e encher no coração.